só um pouquinho, não vou ficar muito tempo aqui. Porque der 5 minutos eu paro. Porque der 5 minutos eu paro. Bom sábado. Bom sábado. Confesso que eu estou um pouco nervoso quando o Flávio me chamou e perguntou se a gente podia pregar. Faz tempo que eu não prego, a vontade foi não. Aí eu orei a Deus e acredito que Ele vai me ajudar aqui, eu tenho certeza disso. Né? E é muito bom revê-los, muita gente aí que a gente faz tempo que não vê. E é sempre bom a gente estar na casa de Deus. Eu convido vocês a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 13, aliás, capítulo 5, versos 13, 14 e 15. Ali nos conta a história de Josué um pouco antes de eles chegarem em Jericó. Eles haviam atravessado o Rio Jordão, eles já haviam comemorado uma Páscoa, e agora Josué estava ali sozinho, em algum lugar entre o acampamento e Jericó, provavelmente orando. E de repente ele se depara com essa cena. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante de um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe dos exércitos do Senhor, acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E ele assim o fez. Josué, ele estava liderando o povo de Israel depois de Moisés, e provavelmente ele foi a sós para conversar com Deus. E Josué era um homem treinado de guerra, é um homem que desde 40 anos junto com Moisés ajudou a liderar o povo de Israel. Ele era um homem acostumado com a espada, com a guerra, sempre sentinela, sempre olhando, principalmente em épocas de batalha. E ele está lá parado e de repente ele se depara com um homem com uma espada na mão. E ele pergunta: você é dos nossos ou você é do nosso inimigo? Josué é cauteloso, ele não chega já atirando, né? Muitas vezes a gente atira e depois pergunta, né, como isso. Mas Josué não. Ele pergunta: você é dos nossos ou você é inimigo? E aquele anjo do Senhor, que era Jesus, ele disse: não sou nem de vocês e nem do inimigo. Por que Jesus responde isso? Porque Deus, ele está acima da nossa batalha. Se Jesus diz: eu sou de vocês, ele está sujeito ao inimigo. E se ele diz: eu sou do inimigo, ele está sujeito ao guerrear contra Israel. Mas Deus não, ele está acima da nossa batalha aqui na terra. Deus mesmo, ele está acima do mal. Se acontece alguma coisa aqui na terra, é porque de mal, é porque Deus permite, né? A permissão de Deus em certos aspectos é um outro assunto, né? No qual eu às vezes me questiono, porque eu como pai, eu não permitiria minha filha cair e se machucar, ou se ela subisse em uma grade, alguma coisa, se cortasse, um acidente, a gente não permite. E Deus é algo que a gente tem para aprender no céu, de repente, como é essa permissão de Deus. Mas Jesus, ele está acima do conflito entre o vivos e o mal. O mal é comandado por Jesus. O mal só faz a sua obra até onde Deus permite. Isso a gente vê na história de Jó. Você pode ir até aqui. Na vida dele você não toca.
Então Deus, ele impõe um limite até sobre o mal. Mesmo Satanás, ele está sob as ordens de Deus. Ele só pode ir até um momento. Dali em diante Deus não pode. Jesus, ele não está de um lado do conflito e nem está do outro lado do conflito. Ele está acima do conflito. Isso é só para a gente ter uma noção do texto desta manhã. O tema que eu escolhi é o sagrado, ele tem lado. Alguns temas da vida humana são potencialmente explosivos, assim como a glitroglicerina. A glitroglicerina é um elemento químico formado por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. E se ele for mal manuseado ou manuseado com desleixo, ele pode explodir. E se explodir, quem é da química sabe que ele vai causar um grande dano. E quando nós mexemos com as coisas sagradas de Deus, elas também podem explodir, para o bem ou para o mal. Algumas realidades da nossa vida também elas são como a nitroglicerina. Por exemplo, o poder, ele é ou não é? Pode explodir. Se eu tenho o poder e não sei como usar ele pode explodir. O dinheiro também, se eu não souber usar corretamente, né? Mesmo na igreja, se eu tenho um poder, sou um ancião, sou um pastor, se eu não souber usar isso para a causa de Deus, ele pode ir para um lado errado. O sagrado também é comparado com a nitroglicerina. Se nós manipulamos de maneira displicente, ele pode causar dano e muito dano. Displicente é uma palavra que ela abrange muitas coisas. Ela demonstra descuido, desinteresse, negligência ou apatia, agindo de forma relaxada ou desleixada. Então vou usar bastante essa palavra, né? E é uma forma que nós agimos de uma atitude com falta de zelo. O sagrado é assim, quando nós nos aproximamos de Deus, do sagrado, sem o devido cuidado, nós estamos sob pena de atrair danos irreparáveis para a nossa vida. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Efésios capítulo 6, 12. O que é sagrado? O que é sagrado para mim? Tem coisas que na família a gente diz isso é sagrado. Tem família que, todo sábado a gente vai se reunir junto. E se falta alguém, não está legal. Né? Mas estamos falando aqui sobre o lado espiritual. Há muitas definições no campo da religião, mas a definição que eu quero ver com vocês é do Efésios. E Paulo, na sua carta, diz assim: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Mas o que é sagrado? É tudo que é relativo a Deus, o Criador dos